Hoje nós vamos falar sobre prevenindo a recaída e vivendo em vitória. E aí, se você for esperto, você já abriu João capítulo 14, verso 6, e lá diz simplesmente o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche seus olhos, pede a Deus para falar com você. Ó Deus, nós suplicamos que o Senhor nos fale com a gente, Deus, sobre restauração, ó Deus, e nesse ponto tão especial, Senhor Deus, nós precisamos nos manter, ó Deus, nós precisamos permanecer de pé, e eu peço no nome de Jesus que o ensinamento dessa noite possa nos fazer crentes mais firmes, nos fazer pessoas vitoriosas contra os pecados, contra as áreas de recuperação na nossa vida. Pedimos isso no nome de Jesus, amém. Pois é, irmãos, nós temos aprendido aqui, o que a gente aprendeu até agora, nesses 6 passos que nós já tratamos, foi que existe uma verdade simples e transformadora a respeito do caminho com Deus. É uma verdade simples, mas transformadora, não é complicada. Esse caminho da restauração, que é o caminho que a gente pega com Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, você tem que andar por mim. É o que Jesus disse para o jovem rico lá: você tem que andar comigo. Você quer saber o que é vida eterna? Olha, se eu parasse para conversar só de vida já era muita coisa, e eu vou falar para você sobre vida e vida eterna. Você tem que andar comigo, é o caminho. Esse caminho, ele não é um caminho com 80 passos, 800 passos. A gente está aqui falando de 8 passos. Se a gente for destrinchar um pouquinho, talvez a gente colocasse ali 12. Talvez eu faça isso aí para você, só para mostrar. Não vou, essa é a penúltima mesmo. Semana que vem a última pregação. São 8 passos que nós estamos trabalhando aqui. Mas o segredo do sucesso não é a quantidade de conhecimento que você tem. Não é a quantidade, não é o quanto você conhece. Irmãos, conhecer, a gente deve conhecer, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas o que vira a chave na sua vida não é o volume de conhecimento que você tem, mas a quantidade de prática daquilo que você conhece. É muito interessante, é uma bênção quando alguém é novo convertido. Alguém começou a sua caminhada na fé e você fala para ele, ensina para ele sobre oração. Você sabe o que essa pessoa faz? Ela ora. E o que acontece quando ela ora? Deus responde. Aí é igual criança, gente. Criança que chega para você e fala assim: papai, você sabia que o céu é azul? Você fala: é mesmo, filho? Você descobriu que o céu é azul e as nuvens são brancas? É mesmo, meu filho? Como que você... Porque eu estava olhando, porque a professora, e aí a gente olhou, e aí você sabia, papai, que a nuvem é feita de água? De água, meu filho. É por isso que quando chove molha, cai da nuvem. E você fica lá vibrando. Um novo convertido, ele diz: pastor, meu irmão, você lembra que a gente orou? E a gente falou assim: pois Deus fez assim. Deus. Sabe qual é o problema? O problema não é que esse novo convertido não aprende muito, não vai para o seminário, não vai fazer teologia. O problema é o dia que ele para de orar. O problema é o dia em que ele para de praticar aquilo que ele aprendeu. Por isso que o nosso encontro hoje trata de recaída, desvio. Onde é que você está? Talvez você está aqui de corpo presente, mas o seu coração está longe do Senhor. Deus quer tratar isso com você, e quem sabe mostrar para você por que você está no lugar onde você está. A maioria dos nossos problemas, elas não dependem de muito conhecimento, mas da decisão de colocar em prática o simples que nós já sabemos. Às vezes eu vou conversar com um casal que está em luta, às vezes eu vou conversar com pessoas que estão passando todo tipo de problema, e às vezes ele acha que ele precisava fazer um curso maior sobre isso, precisava de mais informações sobre isso, e às vezes você vai chegar ao ponto de que não, você está precisando do cristianismo básico, daquele mais simples,
aquele que diz que nós devemos amar um ao outro, amar o próximo como a si mesmo. A coisa está num patamar mais simples do que a complicação que você pensou. Então você que está caminhando aí já descobriu passos importantes. Esses 6 primeiros passos aí, eles deixaram a gente bem consciente que eu não sou o meu pecado. Eu não sou. Se eu luto contra um pecado, não quer dizer que a minha identidade está ali. A minha identidade está em Deus. Então eu não sou o meu pecado. Eu, por exemplo, Enoque, eu não sou o meu pecado. Eu não sou o meu pecado, mas eu sou um filho amado de Deus, que luta contra o perfeccionismo, contra a ansiedade, contra o vício no trabalho, contra a autossuficiência. E o que é que você descobriu na sua caminhada até agora? Porque os rótulos podem ser diferentes, mas o remédio é um só, a solução é a mesma, e ela está em Cristo Jesus. Você chegou se você foi sincero, você admitiu que a sua vida está fora de controle, que você não tem o poder para fazer as coisas acontecer, que tem áreas na sua vida em que você, mesmo querendo, não tem conseguido vencer. E aí você descobriu mais, que Deus não apenas pode, mas que Ele quer. E esse é um segundo passo muito importante, porque é aquele momento em que você assimila não apenas a existência e o poder de Deus, mas a proximidade, a realidade de um Deus que entra na sua vida, que sabe o seu nome, que te chama pelo nome, e que Ele tem poder e quer salvar você, transformar a sua vida e dar a você uma vida plena e abundante. Aí você vai falar, mas o que é que acontece, né? E aí, por que então, se Deus quer, por que é que eu estou aqui? Você vai perceber na caminhada que Deus tem as respostas, a palavra de Deus tem as respostas, e nós temos encontrado essas respostas que nos ajudam a vencer, não apenas as respostas, não apenas o caminho, mas também o poder. E o poder tem nome, o poder se chama Espírito Santo. E aí, como um novo convertido, ou como alguém que está passando por um processo de restauração, você começa a andar, e o que acontece? Funciona. Você começa a andar, você começa a reconhecer que precisa de algumas mudanças na sua vida, e você entende como é que funciona esse tratar de Deus, esse agir de Deus na sua vida, e você conhece os passos, e aí você começa já a ter pequenas vitórias, e aí você fala, puxa, já estou vencendo isso, já estou vencendo aquilo, e aí você começa a ver que essas vitórias vão se estendendo ali na sua vida. E uma outra coisa que você descobre é que de repente Deus descortina diante de você como que funcionava, ou pode voltar a funcionar, e hoje nós estamos falando de recaída. De repente você descobriu como funcionava a dinâmica do pecado, o passo a passo que vai colocando você a ponto de cair no abismo. E você descobre os elementos que estão trabalhando contra você, e você, então é assim que funciona. A palavra de Deus vai dando essa clareza, e aí você já começa a desmascarar o inimigo. E aí você usa aquela máxima até do Sun Tzu, né? Se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Mas se você se conhece e conhece o seu inimigo, você não precisa temer nenhuma batalha. Você agora sabe quem são seus inimigos, você sabe qual é a dinâmica, o caminho do tropeço ali, você já começa a identificar. Mas por que as pessoas, depois de descobrir tudo isso, voltam e caem novamente? Já sabe tudo isso, já deu aqueles 6 passos lá, já conheceu, já se quebrantou, já reconheceu o seu pecado, já clamou a Deus por misericórdia, viu a intervenção de Deus, já confessou o seu pecado, fez aquele inventário, procurou alguém e começou a mudar. E por que depois que você já está estabilizado, acontece a recaída? Por que costuma acontecer essa recaída? E aí eu lembrava aqui na semana passada daquele processo que os alcoólicos anônimos já delimitaram, porque
como é que acontece? Eles dizem assim: olha, primeiro tem que acontecer uma recaída seca, para depois acontecer a recaída molhada. A pessoa ela não assim, tô ótimo e tal, tô bem, não vou beber. Não, tem uma caminhada, alguma coisa tem que acontecer, e é o que eles chamam de recaída seca. Eles falam, começa com o abandono das prioridades. Não tenho tempo mais para as reuniões, não tenho tempo mais para me relacionar com as pessoas, para prestar contas, não tenho tempo mais. As conversas ficam superficiais, porque eu já começo a querer desviar dos assuntos, do que realmente está acontecendo. Eu começo a me afastar das pessoas, eu não quero esse relacionamento. Aí eu começo a quebrar algumas promessas, o isolamento vai aumentando. E no que vai acontecendo esse afastamento, a ansiedade ela toma conta, e aí você se vê preocupado, ansioso, e alguns ressentimentos começam a surgir ali. Você começa talvez a fantasiar algumas coisas, ou a dar vazão a outros pensamentos. Você começa a olhar para as pessoas e fazer aquela leitura de mente: eu acho que você está me olhando, aquela pessoa está me olhando de uma forma estranha, eu acho que eu vou me afastar. Isso é uma questão que vai acontecendo por dentro, e aí a resposta mais sensata costuma ser acelerar. Então eu vou trabalhar, vou me envolver com outra coisa, vou fazer outras coisas que eu gosto, vou me dedicar a outras coisas, vou estudar, vou fazer outras coisas. E aí vem o comer compulsivamente, vem as permissões que vão sendo dadas, e aí fica super sensível, irado, e chega a exaustão. Na hora que vem a exaustão, está sem energia, frustrado, está tudo ruim. Aí, nesse momento, o ídolo começa a ficar colorido de novo. Ele tinha perdido a cor, mas agora ele começa a brilhar outra vez. E se lançar o pecado, a correr para aquele remédio que não resolve, preciso de cirurgia, mas vou tomar um analgésico. Aquele analgésico parece fazer sentido, e é depois disso que vem a recaída molhada. O nosso passo de hoje tem a ver com a recaída. O passo de hoje, o 7º passo, é aquele que protege você contra as recaídas, e ele diz o seguinte, presta atenção, como eu disse, não é complicado. Uma pessoa falou comigo, eu gostei da colocação, ela disse para mim assim: o Evangelho é simples, mas ele não é simplório. A verdade de Deus é simples, não significa que ela seja banal. Veja o que eu vou dizer para você aqui agora, que é o passo que vai proteger o seu coração, proteger a sua vida contra a recaída. E você sabe que nós vamos tirar isso da Bíblia. O passo é o seguinte: reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para seguir essa vontade, Por que esse passo é importante? Porque, de acordo com a palavra de Deus, esse é o caminho para não recair. O Salmo 1 que nós lemos ensina muito bem esse negócio. Ele diz, nós já lemos várias vezes, vou citar aqui: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de água, no devido tempo dá o seu fruto. O que é isso? É que ele é dessa prática. É claro, irmão, o que Deus está falando aqui. Quem que é essa água? Essa água é Deus. Essa água é o Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou a Escritura, o Espírito Santo que te ensina a Escritura, o Espírito Santo que te leva a ter comunhão com Deus e com os irmãos, o Espírito Santo que traduz as suas orações.
que apresenta de verdade diante de Deus, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, Ele é capaz de dizer o indizível. Essa água é o Espírito Santo, essa água é Deus. Esse homem bem-sucedido é um homem que se nutre de Deus, e ele faz isso como? Todo o tempo, todo o tempo. Ele virou uma planta, se for o caso, para ficar parado em cima da água de Deus. A continuidade aqui, ele tem prazer na lei do Senhor, e ele medita nessa lei de dia e de noite. Por isso que o passo é reserva diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para seguir essa vontade. Irmãos, nós temos a tendência, você já se conhece a essa altura, nós temos a tendência de repetir padrões do passado, de voltar a velhas feridas, de voltar a velhos padrões de pensamento, que nós já confrontamos com a Escritura, que nós já abandonamos como sendo destruidores, mas a carne continua sem conversão, ela continua trabalhando para que você volte para lá, o mundo continua fazendo as suas propostas, e o diabo dá todo o apoio. É uma guerra. Se você não encarar assim, você não pode vencer. A recaída, ela acontece dentro de um padrão previsível. Se você prestar atenção, você vai ver quando é que você cai. Você vai ver as pegadas estão lá, os passinhos, onde é que você andou, o que é que você fez. A primeira parte desse padrão é a autossuficiência. Sabe o que acontece? Quando a pessoa começa a contabilizar as primeiras vitórias na vida com Deus, ela se sente confortável e ela começa a pensar assim: eu não preciso mais de ajuda, eu estou bem, eu não preciso mais, eu não preciso frequentar um grupo, não preciso frequentar um pequeno grupo, eu não preciso frequentar um grande grupo, eu não preciso não preciso de frequência nisso, eu estou bem, eu já entendi, eu não estou longe de Deus, eu não abandonei Deus, eu estou indo, eu não preciso de um conselheiro, eu não preciso, por quê? Porque eu já sei. Irmão, foi uma bênção, você não perdeu, você que não participou lá do estudo que o pastor deu, mas aquele negócio é uma beleza, agora nunca mais eu vou cair, estou andando em vitória. Cuidado, porque aquele que está de pé, diz a palavra de Deus, veja que não caia. O segundo passo depois dessa autossuficiência aí é a confusão, porque quando você começa a enfrentar os problemas da vida e eles voltam, os problemas estão aí de novo, você começa a racionalizar que, e olha só, que você ainda está em vitória. Aí você fala assim: não era tanto assim, né? Eu até estou agora, estou livre, não era tão mal assim, eu posso lidar com essas coisas, graças a Deus, mas agora eu posso lidar com essas coisas. E você começa a esquecer como é o problema. Gente, tem uma situação que eu vivi que serve de ilustração, e especialmente as Priscila e as meninas sabem que eu de vez em quando eu tenho uns exemplos meio exagerados, elas até falam assim: não, você exagerou, até atrapalha quando você exagera demais. Mas irmãos, eu não sei, eu acabo dando uns exemplos assim, mas isso aqui me marcou tanto, que eu vivi essa situação. Um indivíduo viciado em bebida, viciado mesmo, passava o dia bebendo, e jovem ainda, a saúde só piorando cada dia mais. Mas aí ele teve uma ocasião em que ele viu um demônio lá no quarto dele, e ele teve a nítida sensação da presença de Satanás ali, do mal no quarto dele. Ele entrou em desespero, e ele pediu ajuda: alguém me ajuda, tal. Alguém sabia do pastor Enoque, aí chamou o pastor Enoque, fui lá e tal, orei com ele, conversei e tal, e ele explicou como é que foi aquele momento ali, o que foi que ele viveu e tal. Claro que alguém vai dizer: isso era coisa da cana, da cachaça. Ele não, era uma pessoa que já praticamente não se embriagava mais assim, de ficar embriagado, porque ele estava constantemente sob o efeito da bebida.
E ele descreveu aquilo. Eu disse para ele assim, eu preguei o evangelho para ele, falei com ele sobre a necessidade dele entregar a vida dele a Cristo, o poder de Cristo para a libertação, o poder de Cristo, a presença de Cristo na vida da pessoa. E ele entendeu tudo, né? Pelo menos disse sim para tudo. Então, e eu disse para ele assim: agora é o seguinte, amanhã, quando você acordar amanhã, você vai passar pela seguinte tentação. Você vai achar que isso foi coisa da sua cabeça, que não aconteceu nada disso, e que você está bem, e que você não precisa de Jesus. Isso vai acontecer com você amanhã. Eu falei para ele, como se eu soubesse mesmo. Eu falei: olha, cuidado, porque isso vai acontecer com você amanhã. E eu fui atrás dele no dia seguinte, né? Vou lá visitar. Eu fui lá. O que ele falou para mim? Aquilo foi coisa da minha cabeça, não aconteceu nada disso, eu estou bem, muito obrigado, desculpa qualquer coisa. Beleza. Ficou lá. Mas algum tempo ele faleceu, em decorrência daquilo que o prendia. Então, essa autossuficiência que eu falei no começo, e que vai para essa confusão na qual você começa a achar que não é tanto problema assim, porque é isso que a pessoa viciada ela fala. Ela fala assim: eu não sou viciado, a hora que eu quiser eu paro. A questão é que eu não quis ainda. Eu gosto, a hora que eu quiser eu paro. Mas você que conhece, que já chegou ao ponto de saber como o pecado é destrutivo, você não quer. Fala: não, isso aí é uma coisa que não me abala, isso aí não me tira da presença de Deus. Você sabe que você não pode ter essas coisas na sua vida, e você está em luta, ainda que você não esteja vencendo em todas as ocasiões, mas você sabe que é uma guerra a ser travada, e você sabe que você precisa de Deus nessa guerra. Então, quando acontece esse afastamento, depois vem essa racionalização, e aí começa uma aproximação com o pecado. Ainda não é o pecado, a pessoa se aproxima do pecado. Como que é se aproximar? Se você se conhece, sabe qual é o ciclo do pecado. Por exemplo, se você tem um problema com a língua, você não consegue manter a língua dentro da boca. Você fala, mas a língua mais para frente, porque você tem que fazer um comentário que a palavra de Deus diz que isso bota fogo numa floresta. A língua é um mal incontido, e você sabe que precisa de cura nessa questão. E aí o que você faz? Você sabe que você não pode encontrar com a dona Maricota, porque você tricota com ela. Aí você vai o quê? Na casa da dona Maricota. Meu irmão, igual o pessoa que tem um problema com a bebida tem que parar de ir para o bar. Não, eu vou lá conversar com os meus amigos lá, não vou beber, vou tomar um refrigerante. Inclusive eu tenho que ir lá porque a luz tem que brilhar nas trevas. Eu vou dizer para eles que agora, se eles quiserem, eles também podem. Você vai lá contar, né? O dono do bar e para os pingos tudo na mesa, que você não faz mais isso. Racionalização, você ainda está achando que você está bem, que você está vencendo o pecado. Aí se aproxima do pecado e a catástrofe vem a seguir, porque na verdade a catástrofe ela se manifesta assim, porque a catástrofe na verdade aconteceu antes. Ela acontece quando você lá atrás começou a deixar aquilo que Deus diz para você fazer cotidianamente. E é nesse momento que o ídolo pode ser uma garrafa, pode ser um pitozinho, pode ser uma conversa fiada, pode ser um filme indecente, uma pornografia, pode ser um conto erótico, né? Que as mulheres não vê pornografia, mas lê conto erótico e fala que está tudo bem, como se nada estivesse acontecendo. É a mesma raiz de problema, você só entende a dinâmica diferente de uma mulher para um homem, mas o pecado da sensualidade, o pecado que a Bíblia, já falei tanto aqui para vocês disso, né? Então não precisa continuar. Os velhos ídolos. É interessante, a gente acabou de pregar as cartas de João agora. Quando terminou de pregar a 1 João, a última frase da carta de 1 João parece que está fora de contexto. Assim, de onde que João tirou a última frase? Talvez alguém escrevendo para ele lá, né? Talvez ele não estivesse escrevendo do próprio punho, era comum uma pessoa escrever, enfim. E ele disse assim: põe aí, filhinhos,
Guardai-vos dos ídolos. Essa é a última frase, não é nem tchau, não é passar bem. Por que disso? O problema é o ídolo. O ídolo é tudo aquilo que parece dar a você a satisfação que você precisa no momento. Um caminho inteiro? Não, eu posso aqui agora. Vou caminhar, porque vencer, irmão, envolve batalha. Se render é só levantar a mão. O problema é que quando você levanta a mão, você lida com um inimigo que não faz prisioneiros. Você vai levantar da sua trincheira e vai tomar um tiro no meio do peito, vai tomar um tiro no meio da testa. Porque o objetivo de Satanás não é fazer prisioneiros, é matar, roubar, matar e destruir. Então é isso. Agora, o que pode causar a recaída? O que lá dentro do seu coração provoca aquilo que te leva para a recaída? É aquela mesma questão que aconteceu com os Gálatas. A gente já pregou a carta aos Gálatas aqui. Gálatas 3:3, aqui eu estou na versão Nova Tradução Linguagem de hoje. O apóstolo Paulo diz assim: como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. É quando você começa a acreditar que você está vencendo na força de vontade, você esquece que é o poder de Deus. Você começa a acreditar que você pode perseverar e continuar pelo poder da sua força, pela sua força de vontade. Mas Zacarias 4:6, aqui na versão Bíblia Viva, não é pela força nem pelo poder que vocês vencerão, será pelo meu Espírito. A versão que você conhece é não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então não vai ser na sua força, não é essa a promessa de Deus. Deus não dá a você uma lista de regras para cumprir e fala, se vira. Ele te dá o caminho e Ele te dá a força, Ele te mostra a estrada, te dá o veículo e põe o combustível. Esse é Deus. Agora Ele fala, agora anda, pisa nesse acelerador aí, para de pisar no freio, vamos acelerar e vamos chegar aonde precisa chegar. O que leva à recaída? Começar a ignorar alguns dos passos. Porque é o seguinte, gente, se você leu lá, você foi tentado. Eu vou falar, você vai saber que você foi tentado. Talvez você olhou lá aqueles passos e falou, mas esse aqui eu não consigo sem ele. Tipo, esse espaço difícil, sabe? Por exemplo, fazer reparação. Mas a coisa já serenou, já não estamos mais tocando no assunto, eu tenho que voltar lá e falar, olha, esse livro aqui, eu peguei emprestado com você em 1987, estava lá em casa, toda vez que eu passava nesse livro lá, eu olhava, tinha até vergonha, mas eu estou aqui devolvendo, inclusive, eu sei que ele está bem detonado já, se for o caso, eu não quero comprar outro livro, quero que você me perdoe, eu vou passar esse carão, fulano nem lembra desse livro, ele nem precisa, vou pedir perdão para Deus, e a coisa vai ficar resolvida. Pular os passos. Você quer racionalizar e ter o seu jeitinho, irmão. Ou você segue a Bíblia, ou você larga tudo e vai tentar do seu jeito. Larga tudo de uma vez e vai tentar do seu jeito. Você quebra a cara mais rápido, você volta mais rápido. Não segue esse conselho, não. Larga, não, irmão. Não larga, não. Conserte a sua vida. O que eu quis dizer é que se você abandonar o caminho, só existe um caminho, e é Jesus Cristo. Se você abandonar o caminho, você vai quebrar a cara. Esses pequenos desvios estão atrasando a sua vida. Você está aí, você é crente, você quer Deus, mas sua vida não desenvolve. Por causa disso, nós temos que parar de pular e temos que viver todo o processo. Outro, tentar se recuperar sem apoio, essa individualidade, isso está na raiz do problema, essa autossuficiência, voltamos a ela, essa tentativa de se recuperar sem apoio. Por quê? Eu posso melhorar por mim mesmo, eu não preciso da ajuda. Vou fazer até o seguinte, já que está gravado, eu vou ouvir de novo as pregações, eu vou ouvir até eu ficar assim. Não preciso de alguém, eu já confessei a Deus, eu não preciso confessar e conversar com alguém sobre
essa minha condição, alguém que tenha autoridade, condição de me ajudar, alguém que tenha autoridade espiritual para me ajudar, não alguém que, eu também faço, vamos aqui morrer nós dois abraçados. A Bíblia diz assim que 2 pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se, mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. Isso é tática de guerra, gente. Lê um pouquinho sobre guerra para você ver como é que são as táticas de guerra. Aquele livro que eu vivo citando aqui, o Sun Tzu, porque foi o primeiro tratado de guerra que foi escrito, por isso que eu cito ele sempre. Primeiro, ele ensina isso. Você quer destruir alguém, você primeiro isole. Você vai atacar uma cidade, corte as linhas de comunicação primeiro, não vai com tudo, não, você vai arriscar perder a batalha, mas primeiro corte os relacionamentos dessa cidade, não vai chegar suprimento, as cidades ao redor vão perder a esperança de poder ajudar, e a cidade que você está atacando, ela não vai mais ter o suprimento. Quando você chegar, a cidade está fraca, ela não tem recurso, porque ela cortou as linhas. Alguém que deixa cortar as linhas é uma manifestação de arrogância, porque a palavra de Jesus lê só João capítulo 17 e observa quantas vezes o Deus Filho fala com Deus Pai: Pai, que eles sejam um, assim como tu és em mim e eu em ti, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor Jesus insiste, isso aí é a temática da oração dele, ele volta a esse ponto várias vezes. Então nunca vai dar certo, não adianta tentar, não é assim que funciona. O Senhor Jesus colocou a gente uns com os outros, assim, pode ser uma criação porco-espinho. Às vezes nós podemos ser, né? A gente quer ser ovelhinha, mas às vezes a gente é mais uns porco-espinhozinhos, um aproxima do outro, um espeta o outro espeta o outro. Mas no frio congelante, você vai precisar do calor, nem que seja desse porco-espinho, seu irmãozinho, um porquinho, do espinho que está do seu lado. E você tem que lembrar que você também tem espinho. Se você lembrar que você não é ovelhinha fofinha, não. Você é o mesmo tipo de animal que o seu irmão é. Você é uma ovelhinha, seu irmão também é ovelhinha. Você é porco-espinho, seu irmão também é. Você é gente boa, seu irmão também é. Você é malacinhal, seu irmão também é. A gente é de tudo. Então não funciona sozinho. É aquela velha lição da baleia, né? Quanto mais a baleia está por cima, mais perto do arpão ela está. Você se sente, está se achando. Agora, como é que você previne o retrocesso? E aí, são esses passos da manutenção. Tem 3 passos, né? Para você se manter, né? E a primeira é a avaliação. 2 Coríntios 13:5, na versão da Bíblia Viva, diz: façam a verificação de vocês mesmos. Lamentações 3:40 diz: nós devemos examinar a nossa própria vida, devemos nos arrepender de nossos pecados e voltar ao Senhor. Então, o que é avaliar? Como é que você avalia? Você tem que avaliar o todo. Olha, para você entender o todo, você pensa em partes. Primeiro, o físico. O que o seu corpo está te dizendo? Prevenindo a recaída. O que seu corpo está te dizendo? Como é que você está? Está tenso? Os músculos estão tensos? Você está estressado? A dor de cabeça que vem, estou com uma dor de cabeça aí, toda hora vem, uma dor nas costas. O que seu corpo está dizendo? Por quê? Porque o normal, irmão, é a gente estar bem, por mais que possa parecer estranho. Não, nesse mundo doido, todo mundo tem. Não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é que você seja saudável. O projeto de Deus é que você descanse. 6 por 1, né? 6 dias trabalharás e farás nele toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem ninguém. É assim que está lá na palavra de Deus. Se você não parar, Deus parou por quê? Não é porque ele estava cansado, é para dar um exemplo para a gente. Se Deus parou, você precisa parar. Você precisa ter dia de descanso. Você não pode ficar uma máquina. E o mundo, irmão, é contra nós de todas as formas de você pensar. O mundo, ele fala o seguinte para você agora: você pode trabalhar em casa.
Você vai trabalhar em casa 8 horas? Você vai? Não vai, sabe por quê? Porque eles falam assim, não importa, você pode trabalhar 4 horas, olha com essa propaganda, com apenas 1 hora por semana, você vai ter uma renda extra de 8 mil reais, Fala, não, a gente não quer que você bate o ponto, não, a gente quer produtividade, nós vamos colocar a meta, você bate a meta, é igualzinho o faraó, com os tijolos lá no Egito, o faraó colocava a meta, não tem problema não, vocês podem parar meio-dia, desde que vocês me entregam a quantidade de tijolo que eu estou mandando, está tudo resolvido. Então o mundo está trabalhando contra, irmãos. Se nós não formos sábios, nós vamos sucumbir, porque a gente, se dá um cara igual eu assim, viciado em trabalho, que acha que o trabalho vai resolver, eu enfio a cara lá, até dormir, e vou diminuindo o sono, e depois eu estou deprimido, e depois eu estou com vontade de morrer. Esse é o passo a passo do negócio. Então como é que está meu físico? Porque isso vai refletir também no meu emocional. O que eu estou sentindo agora? Você para pensar assim, puxa vida, eu estou meio bruto, né? Estou com os nervos à flor da pele, estou apelando qualquer coisa. Mas por quê? Não sei. Essa altura você está mais esperto, né? Como assim não sabe? O que o seu relacional está te dizendo? Como é que estão as relações com as pessoas? Está com problema com alguém? Ou está em paz com todo mundo? Começou a ter problema? Aconteceu. Não, inclusive eu estou nervoso porque fulano. Olha que é o contrário. Olha que começou no seu coração. Você já estava fazendo leitura de mente, você já olhava para aquela pessoa, está me olhando meio estranho. Eu vou lá. Aqui, você tem algum problema comigo? O que foi, senhor? Tá vendo? Lá, falou, o que foi comigo? Eu sabia. Eu já tinha visto. Aí tá. Mas você está nervoso por quê? Por causa do fulano. O que o fulano tem, gente? Então preste atenção. Como é que estão as suas relações? O que está pesando? Tem uma mágoa aí que você está, porque eu não estou aguentando, não estou conseguindo lidar com isso. Vou ligar para a maricota e tricotar com ela. E aí vai, um passo depois do outro. Como é que está a sua vida espiritual? Você está dependendo de Deus? Ou você está dependendo de você? Como que está o seu relacionamento com Deus? A Bíblia diz, cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Gálatas 6:4 nos ensina que nós podemos ter alegria na humildade. Agora, quando é que eu faço essa minha avaliação? Isso aqui é igual faxina, gente. Faxina. Limpar a casa, igual limpar a casa. Tem o seguinte, como é que você pode... Uma casa com problema. Você tem 3 níveis para essa casa. A casa está precisando do quê? De uma manutenção diária, uma limpeza? Ou ela está precisando de uma faxina? Ou ela está precisando de uma reforma? A reforma é quando as paredes já estão caindo, já está caindo o reboco, o telhado já está vazando. Reforma. Agora tem que reformar. Chegou a um ponto... É a restauração que nós estamos falando. Aí Deus está restaurando e tal. Aí, mas tem entulho. Acabou a reforma, o que acontece? Terminou a reforma, cheio de entulho, cheio de sujeira para varrer. Aí tem que varrer. Reforma, faxina. Depois vem a limpeza diária. Se você não fizer a manutenção, vai juntar aquelas montanhas de lixo lá. Vai juntar os problemas. Se você não fizer a manutenção daquela infiltraçãozinha que está ali, daqui a pouco está caindo um reboco, a parede inteira. Então, avaliação, o que a Bíblia diz, na sua lei medita de dia e de noite. Aí eu já passo para a segunda, inclusive, que a segunda arma que você tem aí nessa manutenção é a meditação. E aí é interessante, porque a meditação, que a pessoa fala, pois é, mas eu tenho um curso de meditação transcendental, vou fazer. Tem um curso de meditação oriental, eu vou fazer. A gente fica lá, pense em nada, tire tudo da sua mente. Agora
Isso não é a meditação que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala de meditação, é essa meditação do Salmo 1. Na sua lei medita de dia e de noite. É quando a palavra de Deus é verdade na sua vida e você conhece essa palavra. Eu vou ler aqui uns versículos aqui de Filipenses, que vão ajudar a entender. Olha só, Filipenses 4, 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. É isso que tem que colocar para dentro de você. Colocar através dos olhos, colocar através da audição, prioritariamente. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Como é que a gente aplica isso aqui? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, é um exercício. Então, como é que você vai se encher da palavra de Deus? É o Salmo 1, na sua lei medita de dia e de noite. Você sabe que é difícil, né? Quem aqui que está nadando de braçada, falando: pastor, estou lendo desembolada a Bíblia, não paro, nunca parei, não, eu só quero ler cada vez mais. É luta, não é? Você tem que ter disciplina, senão você não vai fazer. Então, você precisa fazer igual as minhas filhas e a Priscila fizeram lá. Ó. Tem um aplicativozinho lá, vou falar o nome dele, porque senão é propaganda, né? Elas precisam fazer exercício. Gente, fazer exercício é bom? É bom o resultado, né? Você quer fazer? Depois que você está praticando, até começa a sentir prazer. Mas quando você está parado, elas colocaram um aplicativozinho lá e elas ficam imitando a moça lá fazendo os exercícios e elas ficam lá. Tudo que é verdadeiro. Se você não se esforçar por isso, mas ela não precisava, ela está pagando mensalidade do aplicativo para fazer em casa. Ou então você vai pagar a academia. Não, mas dá para fazer. Você pode fazer tudo sozinho, não pode? Você pode encontrar de graça no YouTube lá, você pode ir lá na praça, tem lá os exercícios de alongamento, tudo lá, você pode fazer sozinho, não é? Você faz. É por isso. Aí tem culto, tem estudo, tem encontro de pequeno grupo, tudo isso é para favorecer, para nos ajudar, porque a responsabilidade é individual. A responsabilidade é sua e é minha. Eu que tenho que ter. Eu estou cansado de apanhar. Eu não quero apanhar. Eu quero acertar. Parar de errar no carro. Então eu tenho que conhecer a palavra. Então eu tenho que me disciplinar. Se eu não me disciplinar, e aí eu pego carona. É o que a gente conversou com os pais de crianças no domingo. Falou: olha, quem é responsável por cuidar desse filho e ensinar esse filho é você. A igreja está aqui para te ajudar. Se você quiser ajuda, você vai melhor na fita lá. Agora, quando o Senhor Jesus for chamar, na responsabilidade, não vai chamar a gente não, vai chamar você. Então você aproveita a carona e pega aí. O que o apóstolo diz aqui? O que aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai. Ou seja, tem modelos. A igreja tem modelos. Você encontra pessoas na igreja que dão testemunho, que estão vencendo, que dão estímulo. Tem modelos. O apóstolo falou assim: mira em mim e faz igual. Pode parecer pretensioso, irmão, mas é isso que é a palavra de Deus. Cada um de nós deve ser modelo. Nós não estamos aqui só para cumprir tabela, nós devemos ser modelo. E existem os modelos na igreja. E o terceiro e última arma aqui é a oração. E aí eu vou ler eu não copiei aqui, eu vou abrir aqui, vou ler mais uns versículos aqui de Filipenses mesmo. Ó, quer abrir aí? Abre comigo aí. Gálatas, Efésios, Filipenses, abre capítulo 4. Porque o 8 ele diz finalmente, né? Mas o que tem um pouco antes aqui? Eu vou pegar só do 6, para não comentar muito de cima. Vale a pena você ler, vale a pena ler o livro todo, né? Mas vamos aqui, ó, verso 6.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós não estamos falando disso, desse peso, da ansiedade, dessas coisas que depois nos levam ao pecado. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O que vai acontecer se eu fizer isso, Deus? Verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, guardará, manutenção, proteção, é o nosso passo de hoje, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como que você vai permanecer firme? Você vai fazer, você tem que conhecer a palavra do Senhor, não é? Essa aí é a meditação. Claro que através do conhecimento da palavra de Deus você consegue fazer a avaliação. Aí você faz a avaliação de onde é que você está. E aí a oração. Qual que é a promessa? Deus deu até receita. Falou: olha, Deus está dizendo assim: eu sei que quando as coisas estão ruins você tem vontade de falar. Quando você quer desabafar, deixa eu falar para você. Deus está dizendo: deixa eu falar para você. Vem falar comigo. Comigo não é fofoca. Comigo você pode mandar real. Você pode chegar e falar assim: Deus, eu não estou entendendo nada. Está muito difícil. Eu estou precisando de socorro, mas assim, é um corpo de bombeiros. Eu estou precisando, eu nem sei o que falar com o Senhor. Se eu soubesse o que falar, eu falava. Mas o Senhor pode olhar aqui dentro, que o negócio aqui está pegando fogo. Eu estou precisando de ajuda. A minha vida está difícil. Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu não sei o que eu vou fazer com aquilo. Eu não sei o que eu vou fazer com aquilo outro. Mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que o Senhor não desistiu de mim. Eu sei que apesar dos meus pecados, o Senhor continua olhando para mim e o Senhor continua tendo misericórdia. Eu estou apelando para a sua misericórdia. Socorre, Deus, ajuda, Senhor. E aí você se derrama na presença do Senhor. O que a palavra de Deus diz? Quando você faz isso, ao invés de você pega essa ansiedade e abre a válvula na presença do Senhor através da oração. Quando você se derrama, você pode chorar na presença de Deus, você pode falar com o Senhor. Quando você levantar dali, você vai ter feito aquilo que a palavra de Deus falou. Ó, eu coloquei diante de Deus as minhas petições através da oração, pela súplica, com ações de graças. Qual que é a ação de graça? É quando você declara a sua fé e diz: eu sei, Senhor, que o Senhor está olhando para mim. Eu sei que mesmo eu não sabendo orar, eu nem tendo sabido talvez colocar diante do Senhor, eu sei que o Senhor olha para a minha vida, o Senhor vai me dar uma resposta, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai... Você já vai levantar dali, irmão, firme, outra pessoa. Aquilo ali é igual o comprimido diário. Quem tem lá pressão alta, tem que fazer o controle. Quem tem remédios que controlam determinadas coisas, é aquele comprimidinho do dia, é a oração. A oração com a meditação, porque é a partir do que a palavra de Deus fala que você ora. Você ora e confessa o que a palavra de Deus diz. É aí que está. Então, para a gente terminar aqui, eu entreguei para você um roteiro aqui, que é para te ajudar em duas situações. A primeira, nessa avaliação que você precisa fazer. Você quer saber se você está bem diante de Deus, se você está equilibrado, se você está no caminho certo? Não olhe para os problemas, porque os problemas, se você está enfrentando uma luta, um problema, isso não significa que você não está sendo aprovado por Deus. De outra forma também, não olhe para as coisas dando certo. Se está tudo dando certo para você, não significa que você está sendo aprovado por Deus. O que vai determinar é a palavra do Senhor. Então você tem que fazer algumas perguntas. Primeiro, no tempo que você vai tirar. E esse tempo é o que? Diariamente. Você vai fazer umas perguntas para você mesmo. E você pode usar esse roteiro para conversar com alguém. Olha como que funciona. Primeira pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Quanto tempo está dedicando para a leitura e meditação na palavra de Deus e para a oração? Quando se encontra com pessoas não crentes, você compartilha sua fé? Por que essas perguntas? Quanto tempo dedicando à leitura? Eu já li a Bíblia várias vezes. Mas quanto tempo você está dedicando essa semana? Você leu? Porque essa semana a bolsa caiu, o dólar subiu, o cachorro gripou,
Viu que já tem alguma coisa para resolver? Quando você encontra com as pessoas, você fala de Deus, a boca fala do que o coração está cheio. Você só conversa as trivialidades, você só conversa da vida, de qualquer coisa, menos de Deus. Pode saber que seu coração está vazio. Não tem jeito, irmão, não tem jeito. Se você encher seu coração de Deus, a hora que pensa que não, você entra no assunto. As pessoas estão sedentas, irmão. Eu fui fazer o exame para renovar minha carteira. Sentei lá com o médico perguntou: qual é a sua profissão? Eu falei: sou pastor. Pastor de qual igreja? Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pois ele ficou lá, ele não me deixava ir embora. Porque eu fico nervoso, esses testes sempre é mais embora, gente. Esse negócio de teste para tirar carteira, não sei se a minha pressão vai alterar, se não sei o que, eu fico lá, assim, né? E ele queria falar de Deus, ele estava lá, não, porque e tal, eu fui da igreja, porque e tal. As pessoas já estão até pulando na gente, irmão, para ouvir alguma coisa, para pedir. Se você estiver cheio de Deus, e a pessoa fala bom dia, você fala bom dia, que dia maravilhoso esse dia que o Senhor fez. Sabe, não é que você tem que ficar cheio de frasezinha, clichê, para você ficar falando para os outros, não. Eu estou falando, se você encher sua vida de Deus, você vai ver isso acontecer naturalmente, sem forçar. Sem forçar. Ah não, eu tenho que falar agora, o pastor falou que se falar bom dia, eu tenho que falar bom dia, que dia lindo, esse dia que o Senhor fez. Não foi isso que eu falei. Olha aqui, 2, sua identidade está firmada em Deus. Agora eu vou ler direto sem comentar, tá? Porque senão a gente não vai embora, né? Sua identidade está firmada em Deus? Preocupou-se demais com as opiniões dos outros? Porque se você está preocupando com a opinião do outro, eu já estou comentando. Preocupou-se com o seu rendimento ou falta do mesmo? 3, deu atenção apropriada para a sua família? Se casado, como mostrou o seu amor para seu cônjuge? Se tiver filhos, tratou eles com amor? 4, como está a sua saúde física? Está cuidando do seu corpo, alimentação, atividade física? Ah, mas isso tem a ver com a minha vida espiritual? Tem. Meu pecado está diante dos irmãos aqui, ó, essa barriguinha aqui. Eu chamo de inha, tá? Eu sei que é isso. Pode falar, dá adjetivo só para a sua, tá? Da minha, eu falo. Não devia estar aqui, eu estou negligenciando. Eu vou fazer 50 anos, se Deus quiser. E aí? Quanto tempo mais eu tenho para conseguir reverter uma situação na minha vida? Se eu chegar aos 60 desse jeito, eu consigo depois? Está entendendo, irmão? Tem pecado, filho, que não tem jeito de esconder. Graças a Deus que alguém aqui ficou transtornado agora, descobrindo que seu pastor é pecador. Nós temos que tratar dos pecados. 5, protegeu seu coração em relação ao sexo, evitou pornografia, manteve pensamentos puros. Eu não vou ler tudo não, porque você sabe ler, né? Depois você vai ler e você vai ver o que são essas áreas aqui, ó. Relacionamento com Deus, identidade, família, saúde, sexo, palavras, relacionamentos, assuntos materiais, a área em que Deus está trabalhando na sua vida. E quando você começa a discernir, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida, eu sei o que Ele está, eu sei, estou vendo lá na frente o alvo, estou vendo Deus movendo. Você já consegue discernir isso? Ou você fica só batendo cabeça, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque minha vida está assim. Tem problema aí. E 10, assunto que ficou de fora. Por quê? Se você fizer isso aqui com sinceridade para você, irmão, olha que presente. Isso aqui é um adesivo. Você pode recortar aqui, ó, colar lá na capa da sua Bíblia lá por dentro, um adesivo. Ou então você pode manter assim. Porque quando você for meditar, primeiro você vai ler a palavra. Aí você vai meditar, você vai olhar para essas questões aqui. Aí você vai orar. E você vai orar naquelas áreas em que você está percebendo que o campo está minado. E é sobre essas áreas que você precisa conversar com alguém, está entendendo? Aí você pega uma rotina mais virtuosa para a sua vida. Irmãos, não é novidade, não é complicado, mas é simples, requer esforço. É simples, mas requer esforço. O nosso passo de hoje é esse. Reservo. Vamos ficar de pé?
Escuta bem isso aqui, reservar. Sabe o que é reservar? Esse tempo aqui, ó, está marcado, reserva. Ah não, a hora que der, nunca vai dar. Reserva, diariamente. Não, mas eu tenho um momento semanal que eu tiro um tempo. Pois é, faxina, né? Se você limpar todo dia, a faxina não é pesada. Ah, nem isso está acontecendo? Então quer dizer que vai vir uma reforma pesada aí. Pode cair em cima da sua cabeça esse telhado. Então reserve diariamente um tempo com Deus. Feche os seus olhos. Um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para seguir. Tem uma música antiga que falava assim: o rio está passando dentro do meu ser e a força de suas águas me arrasta, e no poder da sua correnteza sou levado em direção ao mar. E esse rio é o Espírito de Deus, as suas águas são sua palavra. Clama ao Senhor, coloca a sua ansiedade diante do Senhor, coloca as suas dúvidas diante do Senhor, rasga o verbo aí e fala com Deus, chama pelo Senhor e você vai ser respondido. Faz um compromisso com Deus, fala: eu vou revisitar aqueles pontos. Na semana que vem eu vou entregar um material completo para você guardar também, para você poder se lembrar e tratar isso em oração, para a sua vida se firmar, para você ter saúde, e essa saúde física, espiritual na sua vida e vai frutificar em alegria, em abundância, vai frutificar na sua casa, na sua família, vai frutificar nas pessoas ao seu redor. Como dizia o seu Geraldo Teodoro, perguntado: como é que eu sei se eu estou cheio do Espírito Santo? E ele respondeu assim: você não vai saber, mas as pessoas ao seu redor vão saber que você é cheio do Espírito Santo. Você nunca vai saber, porque nós sempre vamos ver que nós precisamos de mais, mas as pessoas ao nosso redor vão beber da água que está transbordando, porque transborda se nós nos enchermos de Deus. Senhor Deus, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, queremos ser cheios dessa palavra, queremos que esse rio passe por dentro de nós, essas águas nos arrastem em direção ao mar que é o Senhor. Ó Deus, não nos deixe pelo caminho, não nos deixe em terra seca. Nós queremos aprofundar, Senhor Deus, nas profundezas dessa água viva que é o Espírito Santo. Nós queremos nos aprofundar, Senhor Deus, na palavra do Senhor. Ó Deus, queremos ser esse homem bem-aventurado, essa mulher bem-aventurada, esse que não tem o seu prazer na impiedade, nem está tirando a sua seiva de relacionamentos ímpios, ó Deus, e de questões impuras, mas está colocando no Senhor. Ó Deus, as raízes estão ali bem firmadas ao lado desse rio, esse rio, ó Deus, que traz a saciedade. Nós queremos paz, nós queremos a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. A Tua palavra nos promete que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Nós vamos ter que chorar um pouco ainda, encarando os nossos pecados, Senhor, encarando a mudança que tem que acontecer na nossa vida. Nós podemos admitir que somos pecadores, Senhor Deus, mas acima de tudo a nossa identidade está no Senhor. Nós somos filhos amados de Deus. Eu sou um filho amado do Senhor, que luta contra o pecado, mas que minha identidade não é o pecado. Eu não sou perfeccionista, eu não sou ansioso, eu não sou viciado em trabalho. Eu sou um filho de Deus, que está num processo, num caminho, e que tem a presença doce, santa do Espírito Santo a cada dia. Senhor Deus, estende a Tua mão e nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Estamos chegando na reta final. Domingo, quinta-feira que vem a gente
encerra, e eu conto para vocês o que a gente vai fazer no ano que vem. Tem novidade boa para a gente aí no ano que vem. Deus abençoe, em nome de Jesus.